Guinho, educando com carinho. A Lance FM, a queridinha de Formosa, está ao vivo 24 horas em todas as mídias sociais. Nos acompanhe pelo Instagram, @LanceFM Goiás. Pois bem, eu tô de volta, o vereador Mundinho ligou aqui, daqui a pouco ele vai entrar ao vivo. E aqui não tem nhenhenhen, tititi, popopó não, a 020 é só conversa fiada do deputado federal Zé Nelto e de quem for falar. Não começa esse ano. Não tem a licitação, prometeram, vieram para debaixo do viaduto, levou o pastor, fizeram oração, um monte de líder, não sei o que, nada. Daqui a pouco o vereador Mundinho vai falar com a gente aqui, porque agora tem a entrevista do dia na Rede Lance. Café com notícia e a entrevista do dia. Pois bem, doutor Alan Rocha, muito esperado pela comunidade formosense, são muitas as demandas, advogado da Previdência, previdencialista. Ô, doutor, tô numa vontade de aposentar que o senhor nem imagina. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Fábio. Sempre uma satisfação estar aqui com vocês novamente. Bom dia a toda a bancada aqui que nos acompanha. Estou aqui vendo, aqui eu posso observar aqui o vereador Divino, né? Os outros que eu não estou vendo também, faço o cumprimento posteriormente. Pois bem, lá na nossa rádio de Flores de Goiás está aqui para nós a 150 quilômetros e lá tem o maior assentamento do Brasil. Maior quantidade de assentados. Lá tem, por exemplo, o assentamento de São Vicente, que é o maior do Brasil na atualidade. Lá tem também vários outros assentamentos. O pessoal da zona rural sempre querendo saber. E o senhor disse na entrevista da semana passada com relação à faixa etária de idade, que é diferente. Mas e a documentação? Porque muitos, doutor, não faz, é trabalho informal, né? É aquele braçal, é aquele diarista, é aquele que não tem comprovação. Como que se faz hoje para dar início na aposentadoria, principalmente para o pessoal de Flores que está nos ouvindo? A aposentadoria do trabalhador rural, Fábio, ela se dá ao homem aos 60 anos e à mulher aos 55. Ou seja, a cidade, como você mesmo já observou bem aí, ela é reduzida. E a legislação fala que é necessário ter um início razoável de prova documental, ou seja, tem que ter documentos para conseguir se aposentar como trabalhador rural. E a própria legislação ela elenca situações em que é possível, elenca, na verdade, melhor dizendo, documentos em que se comprova esse início de prova documental, certo? Esses documentos, eles são a certidão de casamento, em que conste ali a profissão de lavrador de um ou de outro, a certidão de nascimento dos filhos, também no mesmo sentido, certidão eleitoral, conste ali tanto o endereço da zona rural, como também a atividade dele de trabalhador rural, lavrador, agricultor, ou seja, uma situação similar a essa, o título de assentado, é uma ótima prova para comprovar que ele está ali exercendo essa atividade de trabalhador rural, e aqui eu peço espaço para abrir um parênteses que para explicar também o que é esse trabalhador rural. O trabalhador rural é aquele que trabalha ali sobre o sistema de economia familiar. O que é esse sistema de economia familiar? É que tudo que ele produz é para subsistência, ou seja, é para manter a sua família. Então, reunindo todos esses documentos, juntamente com o que a legislação determina desde 2015, que você tem que preencher uma autodeclaração, ele vai preencher essa declaração e hoje ela é feita de forma online. Juntando tudo isso, ele dá entrada a esse pedido para a mulher quando ela completar 55 anos e para o homem quando ele completar 60 anos. Professor Maurício Marques Figueiredo, 7h39, a sua pergunta ao doutor Alan. Bom dia, doutor Alan. Quero saber a respeito da aposentadoria de pessoas incapazes. Desde criança, algumas crianças nascem com problemas de saúde e são incapazes, né, de trabalhar. Como funciona essa aposentadoria, ou é só uma pensão por invalidez, né? Como é que funciona essa situação? Ela se torna depois uma aposentadoria ou ela fica sempre como um benefício por invalidez? E quem é que tem direito a isso? Até quando? Como é que funciona? Quero cumprimentá-lo aqui nominalmente, Maurício. Satisfação estar aqui novamente na bancada com você. E hoje nós temos uma situação, parece que isso tem agravado ao longo do tempo, de crianças com problema de saúde
e esses problemas de saúde gerando direito a esse benefício. O benefício previdenciário, ele está dentro de um sistema que é contributivo e retributivo, ou seja, você contribui para ter direito à prestação previdenciária, seja uma aposentadoria por idade, tempo de contribuição, os benefícios por incapacidade. E a criança, logicamente, ela não contribui, né? Até porque não tem faixa etária para trabalho, não tem ali idade legal ainda para trabalhar. E aí o que resta para ela é o BPC deficiente. O BPC deficiente, que é o benefício de prestação continuada, muito conhecido por todos como LOAS, certo? Só que LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social, é a própria lei que define o próprio BPC, certo? O benefício de prestação continuada. Ele é devido a essa criança que nasce com algum problema de saúde, ela vai ter o desenvolvimento dela não em condições normais dos outros, e aí reconhecendo a existência dessa doença, também há um outro requisito necessário para isso, Maurício. Qual que é? Comprovar que ela está em uma situação financeira difícil. Então, nessa circunstância que você trouxe aqui para nós, uma circunstância bastante interessante para deixar claro ao internauta, que a criança que nasceu com algum problema de saúde, ela pode sim ter direito a um benefício, que é o benefício assistencial, tem que comprovar a doença, além disso, está em uma condição financeira difícil. Comprovando essas duas situações, tem direito a esse benefício. A lei fala que esse benefício ele pode ser revisto a cada 2 anos, não obrigatoriamente vai ser revisto, mas ele pode ser que ele seja revisto pela Previdência Social, pelo INSS, a cada 2 anos. 7h42, Divino Ramos, e a sua pergunta? Bom dia, doutor Alan, um prazer falar com o senhor novamente. Me encaminharam algumas perguntas aqui, e a grande maioria sobre o BPC, esse benefício de prestação continuada que o senhor acaba de se referir aí. E um ouvinte nos mandou a seguinte pergunta: eu tive o meu BPC suspenso por superação de renda, o que eu devo fazer? Exatamente. Se a Previdência, como falei aqui dos 2 requisitos, Divino, um deles, no caso, é essa deficiência que eu quero deixar bem claro aqui ao internauta, Divino, Fábio e Maurício, que não é uma deficiência física exatamente, é uma doença que impeça a pessoa de trabalhar, que impeça ela de trabalhar por longo prazo. O outro requisito é a idade de 65 anos. Em ambos esses requisitos, vem essa circunstância dessa pessoa que lhe fez essa pergunta, que foi suspenso pela questão da renda. O benefício de prestação continuada, ele exige que a pessoa esteja vivendo sob uma situação financeira difícil. E a lei enumera uma circunstância para como que define isso, que a renda do grupo familiar não seja superior a 1/4 do salário mínimo, certo? Só que esse requisito não é o único requisito que vale. Por quê? Porque o próprio Supremo Tribunal Federal, ele já disse que não se pode definir uma situação subjetiva simplesmente por um critério objetivo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é o seguinte: uma família que ela tem a sua renda superior a 1/4 do salário mínimo per capita, ou seja, por grupo ali da família, ela pode estar vivendo uma necessidade com algum daqueles membros, ou seja, até um gasto de saúde, o tratamento de saúde, que hora que se faz o abatimento do que ela ganha com o que ela está gastando, justamente para manter, para suavizar o tratamento de saúde que essa pessoa está passando, aquilo ali fica abaixo de 1/4 do salário mínimo. Então, nessa circunstância, o que aconteceu? A Previdência Social deve ter feito a ele uma convocação. Nessa convocação e nessa reavaliação do BPC dele, do benefício assistencial, do benefício de prestação continuada, verificou ali que esse critério da renda estava superior a 1/4. Só que ele deve analisar também, Divino, por quê? Em algumas circunstâncias, a Previdência faz essa análise muito fria, simplesmente analisando a renda e dividindo pelos membros do grupo, sem observar as circunstâncias pessoais que aquela pessoa está passando. Né? Eu tive um caso uma vez de um grupo familiar em que a renda per capita deles estava superior quando somava a renda de todo o grupo familiar ali, estava superior a R$4.000. Só que eles gastavam por mês, só no tratamento de saúde de uma criança, R$3.500. Ou seja, só esse tratamento de saúde já deixou eles em uma situação financeira difícil. Então tem que ser analisado caso a caso. A Maura Reis, doutor, está perguntando aqui: o meu pai está fazendo um tratamento contra o câncer. Ele tem direito ao TBC? BTC?
Se ele preencher os requisitos, Maura, ele pode ter direito sim, principalmente que a doença de câncer é uma doença que gera, na grande maioria das circunstâncias, uma incapacidade para o trabalho, incapacidade inclusive no próprio tratamento médico, certo? Mas você pode verificar também que se seu pai foi contribuinte da Previdência Social, ou seja, se ele contribuiu para o INSS e ele tem os requisitos do auxílio-doença, talvez não seja caso de BPC, e aí pode ser que seja caso de uma auxílio-doença. Então tem que avaliar circunstância por circunstância. Doutor, algumas pessoas durante a semana me pediram o número do senhor e eu passei. Mas eu gostaria de fazer um convite de público aqui, porque para a pessoa ir a Goiânia e tirar suas dúvidas é mais difícil. Nós temos um escritório aqui na Lance. Se o senhor quiser ou puder vir aqui depois de marcar aí com o pessoal para tirar as dúvidas pessoalmente, eu agradeço muito. O nosso escritório aqui está à sua disposição para fazer uma ponte com a comunidade de Formosa, tá bom? Divino Ramos, e a sua pergunta? É possível receber o BPC e o Bolsa Família ao mesmo tempo, doutor? É possível, não tem proibição aí de receber o BPC e o Bolsa Família ao mesmo tempo, não. Maurício Marques Figueiredo, e a sua pergunta? Doutor, tem uma situação em que a pessoa recolhia, né, a empresa recolhia o INSS do funcionário e quando foi aposentar, e aí a pessoa morreu, né, sofreu um acidente, morreu, e quando a viúva foi atrás da pensão, como o empregador, que na verdade era uma empresa pública, era uma prefeitura daqui do estado de Goiás, que não recolhia, não repassava, né, o valor para o INSS, ela acabou não recebendo esse benefício como nunca recebeu até hoje. Isso aconteceu no ano de 1995. Existe alguma solução para que ela possa ter direito a essa pensão, apesar da prefeitura lá não fazer os recolhimentos para o INSS? Maurício, pode ser que tenha sim. Comprovando, isso é uma situação recorrente que acontece em que a empresa seja um órgão público, ou seja uma atividade privada, ela desconta do seu empregado e não faz os repasses para a Previdência Social. Então, numa situação dessa, a Justiça já tem entendido isso de forma sedimentada, ou seja, de forma que para todos os julgados acompanham essa linha, em que o empregado não pode ser duplamente penalizado. Ele comprovando ali que ele trabalhou, que ele exerceu aquela atividade profissional naquele período, ele vai ter direito, no caso aí, que é uma circunstância, o direito vai ser para o dependente, né, que é uma pensão por morte, o seu dependente vai ter direito, basta que ele comprove que o instituidor da pensão, ou seja, que aquela pessoa que faleceu, ela trabalhou, exerceu a sua atividade junto à prefeitura em que ele estava vinculado na época do seu falecimento. Para isso, como que ele comprova isso? Um documento que é uma prova salutar, uma prova que não se discute sobre essa matéria, é o anexo 8. Tem que pedir o anexo 8 junto à prefeitura, mostrando que naquele período ele estava trabalhando, naquele período em que houve esse falecimento, esse óbito. Esse anexo 8 é o chamado contra-cheque, doutor, ou é outro documento? É outro documento, Fábio. Não é o contra-cheque também ele pode comprovar isso, mas sempre que alguém exerce uma atividade profissional junto a um órgão público e aqueles recolhimentos vão para a Previdência Social, a forma de comprovar esses recolhimentos, mesmo que eles não tenham sido feitos, mas comprovar que ali estava trabalhando, chama-se anexo 8. Pois bem, 7 horas e 49, o João Poucas e Boas está lá na cidade de Planaltina, de Goiás, na nossa rádio lá, está na escuta, está todos no Colégio Municipal Professor Carlos Alves dos Santos, em São Gabriel, Planaltina, nos ouvindo. E ele está perguntando ao senhor se o vereador, depois de 5 mandatos, tem direito à aposentadoria integral. Não existe, não conheço. Pelo menos eu desconheço essa regra. O vereador, assim como qualquer outro profissional, qualquer outro trabalhador, ele está vinculado às regras do regime geral de previdência social, tendo que fazer as contribuições necessárias como as regras gerais que já estabelece, que a idade tem que ter a idade de 65 anos, tempo mínimo de contribuição de 15 anos, e a mulher 62, tempo mínimo de contribuição de 15 anos também. Divininho Ramos, 7h50, e a sua pergunta?
Doutor, quanto ao auxílio doença, né? Existe algumas doenças que são elencadas diretamente pelo INSS para requerer esse auxílio ou vai de acordo com os médicos, né, que fazem essas... Oi, Ah, tá me ouvindo? eu achei que você ainda estava Ah, não, perguntando. então, eu queria saber se existe algumas doenças elencadas. A gente vê direto o pessoal reclamando, né? Ah, eu tenho problema de coluna, não consigo mais trabalhar, mas vai no INSS e é rejeitado o seu auxílio doença. Como é que funcionam essas doenças? A regra é que não é a doença A, B, C e D que aposenta, que gera direito a um benefício previdenciário, que gera direito ao benefício por incapacidade. E sim o efeito da doença, Divino. Ou seja, a pessoa pode ter problema de coluna, pode ter problema de diabetes, pode ter qualquer problema. Se aquilo gerar incapacidade para o trabalho, é o que gera direito ao benefício por incapacidade, que seja o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Essa é a regra da lei, é isso que a lei determina. A lei não estabelece a doença em que a pessoa poderá ter direito a esse benefício, mas ela diz o seguinte: se está doente e gerou incapacidade, vai ter direito ao benefício. Pois bem, a hora certa, o 7h51, Marcos de Figueiredo, e a sua pergunta. Doutor, quem nunca, né, contribuiu com nada para o INSS, a pessoa nunca contribuiu em situação nenhuma, ela tem direito à aposentadoria? Não tem direito, Maurício. Não tem direito. Isso aí, inclusive, é uma lenda previdenciária, falar assim: eu vou esperar a minha idade e vou me aposentar. Ele não vai ter direito à aposentadoria. Pode ter direito a esse benefício assistencial, falamos muito dele aqui hoje no programa, em que ele também é permitido para quem tem 65 anos, tanto homem quanto mulher, mas tem que estar vivendo na condição financeira difícil. Tanto que o próprio Divino trouxe um caso aqui para nós de uma pessoa que recebia o BPC e foi suspenso por questão de renda. Então, não é simplesmente ter a idade de 65 anos que vai conseguir o benefício. Tem que estar vivendo em uma condição financeira difícil. E aí, a outra exceção que a legislação traz são aos trabalhadores rurais, em que pode se aposentar o homem com 60, a mulher com 55, mas tem que provar que está lá na zona rural, que está trabalhando lá na zona rural. Ou seja, não é simplesmente o fato de atingir a idade que vai conseguir o benefício. Tem requisitos para isso também. Olha a hora certa, 7h53, nós estamos conversando com um advogado de Goiânia, advogado que tem um escritório e é especialista, tá certo, em previdenciário. Então, você está tirando as suas dúvidas no quadro aqui da Rede Lance de Comunicação. Pois bem, Fábio, o anexo 8, a certidão do tempo de contribuição previdenciária, é o documento do INSS. Muito obrigado, doutor Eliomar Barbosa, pela contribuição aqui, os telespectadores já puxando de acordo com a fala. Divininho Ramos, e a sua pergunta? Doutor Alan, eu dei entrada no meu processo de aposentadoria. Como é que eu posso acompanhar o andamento desse processo? Hoje, Divino, isso é bem simples. Eu falo hoje porque antigamente não tinha um sistema de acompanhamento. E hoje tem pelo sistema da Previdência, que é o meu INSS. É um sistema em que também, inclusive, o pedido é feito por ele, ou seja, é feito de forma online, e ali você pode acompanhar todo o processo, todo o encaminhamento dele. O meu INSS é a plataforma digital da Previdência Social e é a mesma senha do Portal Gov. Essa senha do Portal Gov ficou assim, bem conhecida na época da pandemia, porque é a senha que se utilizava para entrar no Conect SUS para baixar o cartão de vacinação da Covid, certo? Então, é a mesma senha. Se você já tem a senha do Portal Gov, significa que você já tem acesso ao meu INSS. Professor Maurício, 7h54, a sua pergunta. Doutor, como é calculado o valor do benefício de uma aposentadoria? Quais são os critérios, né, de acordo com a contribuição da pessoa que vai aposentar? Isso é uma ótima pergunta, porque teve uma mudança sensível, uma mudança muito grande com a reforma da Previdência de 2019. Antes de 2019, como que se calculava a aposentadoria? Se fosse uma aposentadoria por idade, seria necessário atingir a idade mínima para se aposentar, que na época era 60 anos para a mulher, 65 para o homem, 15 anos de contribuição. E se faz a média aritmética das contribuições de julho de 94 para cá. E aí, qual que era o valor dessa aposentadoria? 100% dessa média aritmética.
Sim, Fábio. Pode continuar, vai lá. Se fosse uma aposentadoria por tempo de contribuição, que também existia na época, era o mesmo cálculo, só que aplicava o fator previdenciário. Hoje, depois da reforma da Previdência de 2019, é feito esse cálculo, só que se o homem ou a mulher tiver 15 anos de contribuição, vai ser 60% dessa média. A cada ano que ele trabalhar a mais dos 15 anos, vai aumentar 2% nessa média. Ou seja, isso reduz significativamente o valor da aposentadoria. A reforma veio para quê? Para estimular um tempo maior de contribuição. Vai se ter 100% da média das contribuições, aquele que contribui a partir ali de 35 anos até 40 anos, a depender da idade dele. 7h56, Divininho Ramos, a sua pergunta final. Doutor Alan, quanto ao auxílio maternidade, né, toda mulher tem esse direito ou é somente aquela que está trabalhando e que faz algum recolhimento? O salário maternidade, ele exige recolhimento também, tem que ter as contribuições para a Previdência para ter direito. Lembrando que o trabalhador rural, que está ali trabalhando na zona rural, sob esse sistema de economia familiar, também tem direito a ele. Professor Maurício, a sua pergunta final, 7h56. É uma pergunta de um ouvinte. O serviço militar conta como tempo para o INSS? Conta sim. Uma importante pergunta. E é necessário ir junto ao local em que ele foi exercido e solicitar uma CTC, Certidão de Tempo de Contribuição. Doutor, se não for esmiuçar e pedir muito, eu gostaria que o senhor participasse na próxima quarta novamente, porque ficou centenas de perguntas aqui do professor Maurício, do Divininho, meia hora, um bate-papo muito importante, a comunidade interagindo aqui nas nossas mídias digitais. Se o senhor tiver disponibilidade, eu quero novamente convidá-lo. Estaremos sim, com a maior satisfação, estarei aqui nesse bate-papo aqui com vocês. Fica aqui meu agradecimento, forte abraço aí para a comunidade de Formosa e uma satisfação estar contigo, Fábio, uma satisfação estar com o Divino e com o Maurício também. Inclusive, se o senhor quiser vir pessoalmente aqui, o senhor é convidado. Se tiver um tempo, venha para Formosa. Vamos agendar, vamos fazer esse agendamento sim. Pois bem, então muito obrigado aí, 7h57, eu vou chamar o apoiador cultural, tem muito mais aqui na Rede Lance, na sequência nós vamos ligar aí pro vereador Mundim, nós vamos ouvir aqui os ouvintes que já mandaram vários áudios, quem tem lance tem tudo. 7h57. Esta é a Associação Comunitária Formosense de Apoio à Cultura Rádio Lance FM, canal 251, frequência 98,1 FM, situada na Avenida Tancredo Neves, número 650, cidade de Formosa. Lance FM, apoio cultural. O presidente do Sindicato Rural de Formosa, Ivan Ornelas, em parceria com o prefeito Gustavo Marques, apresenta 71ª Expo Agro de Formosa, dia 28 de julho, mega show com Humberto e Ronaldo. Chega, volta pro seu nego, ou então eu bebo. Dia 29 de julho, mega show com Nayara Azevedo. Olha só eu, a emocionada. Dia 30 de julho, mega show com João Bosco e Vinícius. Cê tá sofrendo muito bem pra quem falou que já não me amava. Dia 31 de julho, tem mega show de Hugo e Guilherme. Pega seus ex, enfia um dentro do outro, e não vai dar nem metade da metade de mim. Dia 1º de agosto, fim de festa, começo de saudade, em comemoração aos 180 anos de Formosa, mega show com Mato Grosso e Matias. Tentei te esquecer, não deu. E atenção, entrada gratuita todos os dias e etapa profissional de rodeio. Realização Ivan Ornelas.